Se a verdade fosse apreendida diretamente pelo homem, o homem não cairia na mera opinião, certo? O homem não incorreria no erro. Portanto, a verdade não pode ser diretamente apreendida pelo homem, entende? Daí que Platão conta toda aquela história lá da caverna, né? A alegoria da caverna, de que os homens eles nasceram virados para o fundo da caverna e tudo que eles enxergam são sombras projetadas no fundo da caverna de objetos reais passando atrás deles, que eles não fazem a mínima ideia de que existem. E para eles, o que é sombra é realidade, porque eles não conhecem o mundo real, né? O mundo externo. E aí ocorre a libertação de um prisioneiro, né? E esse prisioneiro vira a cabeça para trás e enxerga que há todo um mundo do qual as pessoas desconhecem e, portanto, elas tratam o falso como verdadeiro, que são as sombras, e o que é verdadeiro como inexistente e falso, né? Que é o mundo real, o mundo iluminado, o mundo banhado pela luz, em que os objetos são tridimensionais, etc. Há uma dimensão muito maior lá fora que as pessoas não enxergam. Toda a filosofia de Platão, né, em resumo, é permeada por metáforas, analogias, metonímias, etc. Figurações, porque o homem ele não pode apreender a verdade como um relâmpago caindo diretamente no seu olho, entende? A natureza humana não funciona dessa forma. O mental não funciona dessa forma, né? Nós somos simbólicos, né? Sobretudo, nós não temos uma apreensão direta das coisas. Se nós tivéssemos uma apreensão direta do real, a gente sequer, digamos assim, projetaria o mundo através de imagens, entende? Mas o nosso mundo é simbólico. Então, essas metáforas, né, essas analogias, elas precisam ser usadas pelos seres humanos para poder entender aquilo que ele não pode entender diretamente. Platão fala de níveis de compreensão, entende? E certamente as pessoas e as sociedades elas possuem níveis de compreensão da verdade. Algumas elas precisam mais de figurações e analogias para poderem fixar a verdade, vamos por assim. Outras já entendem de forma mais abstrata. Só que, independente do nível da representação da verdade, toda essa representação ela deve ser orientada, direcionada para o fim da verdade, entende? O que Platão fala sobre os mitos é o seguinte: os mitos eles devem ser usados, né, para que se compreenda a verdade, sendo a verdade aquilo que há para dizer, só que não pode ser dito porque transcende o domínio da representação humana, entende? Portanto, os mitos eles servem para educar as pessoas aquilo que elas não podem compreender de forma imediata, né? E não para mentiras, para contar mentiras, como ele acusa os poetas de fazerem. Platão, ele acusa os poetas de usarem os mitos e as lendas, né, para fomentarem a guerra, a injustiça, etc., ou seja, mentiras. O simbólico, o domínio simbólico, ele é importantíssimo para a antropologia humana. Entende? Ele é o nosso veículo de compreensão e transmissão de conhecimento mais primordial que existe, né? Mais crucial que existe. Muito mais do que a ciência, entende? O que é ciência, perto da transmissão de informação e de significado que os mitos trouxeram até o presente. Entende? Assim, e sendo que não há um único método científico e a ciência ela está em constante mutação, né? Na sua estrutura. Agora, os mitos eles já são fixos na formação de significado humano, diferente da ciência. Desde quando o homem se conhece o mundo como sua perplexidade, digamos assim, né? Desde que o homem começou a se espantar pelo real, né? Pela existência, ele fabrica mitos, entende? Então, os mitos eles são um veículo de transmissão de significado
crucial para a sobrevivência humana. Quando você tira isso daí, é como se você tirasse o próprio ser humano, né, da sua existência. Não vou nem falar essência, mas a sua existência mesmo, o seu reconhecimento no mundo. Eu penso que modernamente as pessoas elas carecem do domínio simbólico, justamente por esse discurso positivista da vida, né? De que o ser humano só alcança o progresso através da técnica, através da ciência, como o método ou o procedimento correto de obtenção do conhecimento, e todas as narrativas anteriores eram apenas versões errôneas e inocentes, né, da interpretação humana acerca da realidade, etc. né? Todo esse discurso positivista e iluminista, né, da razão como a maneira correta de interpretar a realidade, né? Eu penso que, então, por causa disso, as pessoas perderam o domínio simbólico. E sabe qual que é o perigo de perder o domínio simbólico? De incorrer no erro de tratar aquilo que elas interpretam como sendo a mais pura realidade, entendeu? Enquanto que a representação humana é limitada para compreender as próprias coisas enquanto tais, né, em si mesmas. Porque o ser humano ele não tem uma apreensão direta do mundo, mas para ele compreender o mundo, há todo um aparato simbólico do qual a transmissão de significado se dá. Então, na verdade, são os modernos que são ingênuos, né, por dizerem que os antigos eram simbólicos demais, a respeito das suas interpretações acerca da realidade. Pelo contrário, os antigos, eles muito bem sabiam das limitações dos seus conhecimentos, e aí eles construíam mitos e narrativas para poderem aprender a realidade de uma forma que fizesse sentido para aquilo que não tem sentido em si mesmo, que são as coisas para além do domínio humano, para além do domínio mental. As coisas para além do domínio mental, as coisas em si, né, como Kant diz, o mundo numênico, o mundo puro da coisa, do objeto, ele é destituído de significado, porque é o ser humano que dá o significado às coisas. Entende? E essa ânsia moderna de aprender esse mundo do objeto puro fez com que o humano perdesse o seu próprio, a sua própria humanidade, vamos por assim, a sua própria natureza, né? É, e poder de representação acerca da realidade. E em parte o ser humano vive um niilismo, né? Esse esvair dos valores, né? Essa dissolução dos valores e de que, na verdade, tudo é falso, toda narrativa é falsa, é falso, é falso, é falso, justamente pela ânsia da verdade, daquilo que ele não pode aprender, justamente pela dissolução da própria natureza humana.